Take your chance, bring your life. If you never, ever stop, and you try to do it right, better take your chance, and let the world be your friend. Keep your feet down on the ground, and you will never be alone. You better believe it. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, Douglas Cavalcante, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Eleusa Cristina, e hoje trazendo para vocês um assunto muito legal, falando sobre o mundo físico e o mundo extrafísico. Lembrando aí, pessoal, que hoje é dia 22, hoje é dia 22 de setembro de 2020. Trazendo para vocês as estatísticas aí, né? As estatísticas que têm abalado inúmeras pessoas no planeta, provando que a Terra é uma passagem. Isso é fato. Não tem como fugir disso, né, pessoal? Já chegaram ao nosso planeta 101 milhões de gerações, 979 mil, e já partiram 42 milhões, 813 mil gerações já partiram do planeta. Quase todos os anos se repete a mesma coisa, com exceção de 2020, que a quantidade de gerações que tem partido é muito maior, devido à pandemia que estamos vivendo, do que foi os demais anos passados, né? E a quantidade é muito maior de seres que estão indo embora. Adeus, planeta Terra! É isso aí, pessoal. E eu gosto de trabalhar muito com os fatos, né, pessoal? Trabalhar com a verdade, eu acho que é a melhor coisa que tem. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu passei, que foi visitar uma pessoa, uma missionária, e quando eu cheguei na casa dela, a família dela estava lá, os filhos dela, e ela começou a tocar num assunto referente ao corpo físico sendo transformado num corpo espiritual. E a minha esposa olhou logo para mim, minha esposa estava comigo, a Eleusa. E aí ela olhou para mim assim, como quem diz assim, rapaz, tocou na ferida do Douglas. O Douglas vai começar a falar aqui a verdade que muitos não gostam de ouvir, que estão presos ainda às crenças. E o Douglas vai falar a verdade. Aí eu fiquei quieto, fiquei ouvindo. Aí fiquei com a minha consciência ali, pensando, né? Como quem diz assim, não vou entrar nesse assunto, não, porque se eu entrar nesse assunto, vou falar coisas que não vai agradar ela. Então é melhor ficar quietinho, né? Porque a verdade, ela não é mel, ela é fel. Ela é mel para quem já está acostumado. Isso daí eu já sei, a vida é para viver. Mas são poucos aqueles, né? Kelvin Costa Gambazada Donene, amigo meu, sonho é ser desenhista automotivo de carros autônomos. Amigo, sinto muito, mas
eu tenho que viciar em design automotivo de carro e autônomos. Por que isso? É praticar arte? Ué, talvez seja algo, Kelvin, que esteja dentro de você. Tá me entendendo? É algo que já está na sua consciência. E hoje a gente vai estar falando sobre isso, tá? O mundo físico, o mundo material. Mundo físico. O que tem no mundo físico? O mundo ao qual nós vivemos, né? Tem parques, cruzeiros, parques para que a consciência, por exemplo, no mundo extrafísico, a gente está falando do mundo físico e do mundo extrafísico, né? Então, no mundo físico, por exemplo, você consegue ir num parque, tá? E passear num parque, como o caso aí do Kelvin. Ele está dizendo que o sonho dele é ser desenhista automotivo de carros, autônomo, né? Quer dizer, ele sente muito, mas tem que viciar em ser design automotivo de carros autônomos. Esse é um sonho que a consciência, ela no mundo espiritual, que muitos falam, que é o mundo extrafísico, ela só tem as condições de criar em um sentido de imaginação energética. É diferente de ela encarnar em um mundo físico, material, para que ela possa trazer essa realidade de lá, do mundo extrafísico, para o mundo físico, para o mundo material. Não tem como, por exemplo, o João viu uma cidade de ouro. Não existe ruas de ouro, ruas de ouro. Não existe ruas de ouro no mundo espiritual, a não ser na própria consciência. Então, aquilo passa a ser uma realidade para a consciência naquele momento. Mas não é igual o ouro que nós temos aqui no mundo físico. Porque ela está no mundo invisível, ela está no mundo das ideias. Ela está no mundo das consciências, o mundo dos espíritos. Então, não é a mesma coisa. E um outro detalhe, que toda a cor que nós vemos aqui, o colorido que nós vemos, né, isso faz parte do corpo físico. Porque no mundo espiritual, a consciência só vê luz e trevas. Então, na consciência dela, ela até pode imaginar que aquela cor ali, como ouro, seja um ouro, e na verdade não é. É totalmente diferente. É como o caso do Kelvin. Ele falou que ele tem um sonho. O sonho dele, para se tornar realidade, existe um processo, um trabalho. Como ele acabou de falar, ele tem que se viciar em design automotivo. Não existe outro caminho, Kelvin. O caminho é esse. É a mesma coisa os parques. Os parques não existiam. Vamos colocar aí. Vou botar 1000 anos atrás? Poderia até botar 1000 anos atrás. Há 1000 anos atrás existiam parques, como nós temos hoje? Seja sincero, pessoal. Não existia parque. Existia cruzeiros? Não. É o mundo das consciências que tem que vir para a matéria, para na matéria se tornar realidade. Aí existem vários mundos, né? Então, por exemplo, as cidades astrais, as cidades espirituais, os reinos espirituais, as moradas, né? Isso tudo são coisas que saem do verbo, do mundo das consciências, do mundo dos espíritos, do mundo das ideias, do mundo da imaginação para se tornar realidade do físico. Vou contar uma experiência que eu tive para vocês, muito dolorosa. Mas eu tenho que contar. Eu tive uma vez uma experiência e eu sabia que era o Criador.
o pai. E ali eu perguntei ao pai, pai, eu estou descobrindo tanta coisa. É legal, Kevin. Isso é ótimo. O que eu mais gostei é a sua alegria, que você gosta de desenhar. Pode ter certeza de uma coisa, eu não sei a sua idade, Kevin. Depois, se você não se sentir mal, coloca aí a sua idade. Depois eu vou te falar. Depois de você colocar a sua idade, eu vou te falar por que eu te perguntei isso. Uma coisa é certa, pessoal. Eu perguntei ao pai. A morte, o sofrimento. E ontem minha esposa me mandou até o filme A Cabana para me assistir de novo. A Cabana. Que tem a ver com o que eu vou falar agora. Eu perguntei ao pai, poxa, por que a morte, né? Sofrimento, dor. Ele falou, eu sou só um criador. Eu só sou um criador. Eu criei. Assim como nós criamos. Se vai dar certo ou não, só o tempo que vai mostrar. Nós temos inúmeros exemplos na nossa vida, pais que criaram filhos e filhas de uma forma e mais tarde esses filhos se desviaram para outro caminho. Pessoal, o que eu estou trazendo aqui são os fatos, é o que nós vivemos. Eu gosto muito de trabalhar com os fatos. Então, por exemplo, eu estava na casa dessa missionária ouvindo sobre coisas que não. Ela dizendo que nós não vamos passar pela morte, que Jesus vai vir, o corpo vai ser transformado. E aí, ouvindo aquilo ali, eu falei, meu Deus, ela não quer aceitar a morte, né? E não quer saber viver enquanto está aqui na matéria. É a matéria. Tem que aprender a conviver com os dois. É muito difícil. Mas tem que aprender a conviver, né? Acabei de dar agora as estatísticas de chegada e saída de pessoas. A alegria é contagiante, Rafael Moraes. Ah, tá. É isso aí, Rafael, é isso aí. Tem que ter alegria. Agora, dentro desse assunto, nós estamos falando da matéria, do físico e o extrafísico, né? O Rafael falou um assunto aí interessante. E o Kevin, 29 anos, está novo, Kevin. Agora eu vou falar para você, Kevin. Eu ainda acredito no seu sonho. Eu ainda acredito que você vai ser um inventor. Você vai ser um inventor de design de carro. E, inclusive, vou te falar uma coisa. Já que você é um design de carro, vamos unir o útil ao agradável, tá? Eu vou te passar o meu contato agora. Meu WhatsApp é 21 98631 6630, tá? E eu vou te passar depois uma viagem que eu tive astral, muitos chamam de arrebatamento de espírito, desdobramento de espírito. Cada religião fala uma coisa, né? É tudo a mesma coisa. É a saída da consciência do corpo, né? E eu fui numa cidade futurística, tá? Eu fui numa cidade futurística que eu vi os carros voando lá e eu tenho na minha consciência o modelo do carro que eu vi. Talvez você desenhe esse carro. Quem sabe tu não vai desenhar um carro do futuro? Aqui não existe o que eu vi, né? Ele subia, flutuava. Eu tenho os detalhes do carro. Então, anota o meu WhatsApp, que é 21 98631 6630. Eu vou fazer um vídeo desenhando mais ou menos como que é o carro que eu vi do futuro e vou te mandar para você criar algo em cima. Tá? Deixa eu ver aqui, falando sobre o. Então, Kevin, eu acredito que você vai ser um desenhista ou inventor, meu irmão. Está muito novo ainda. Rafael Moraes, alegria contagiante. Vamos ver, falando de alegria, Rafael, vamos ver aqui qual é a diferença, como que é ser alegre e ser triste. Vamos só, uma música dessa, você, Rafael, você intitula como o quê uma música dessa aqui? Ó?
Você intitula essa música como o quê, Rafael? Triste? Agora eu vou botar outra música para você ver o que é o mundo da matéria, tá? E o mundo. Agora eu vou botar outra música, Rafael. E essa aqui, essa música aqui. A segunda. É alegre? Você viu que eu botei dois estilos de música dentro do que você falou, não é verdade? Uma é contagiante e a outra já não é, né? E a alegria é contagiante, é fundamental, né, Rafael? É... Ah, tá. Kelvin, então faz o seguinte, tu não tem o WhatsApp? Anota aí o meu e-mail, douglasdainternet@gmail.com, tá? douglasdainternet@gmail.com. Aí eu vou gravar um vídeo e vou mandar para você o desenho, tudo direitinho do que eu vi, tá? Carro do futuro. E dentro desse assunto, ontem eu divulguei uma matéria no Facebook, deixa eu ver aqui, que isso já está em prática, né? Já está em prática. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tá, tá, vamos lá. Ué, eu lembro que eu compartilhei. Ah, tá, compartilhei. Deixa eu ver aqui o vídeo. Atenção, novas gerações. Eu divulguei uma matéria aqui, já houve 123 visualizações e 3 compartilhamentos sobre o que já está sendo preparado para o futuro das novas gerações que estão chegando no planeta, né? Acabei de ler agora. Só que as gerações estão chegando conscientes do que a gente está falando aqui. Estão dentro de uma realidade, desapegada de crenças, tá? As gerações estão chegando agora, por exemplo, eu já tenho filhos de amigos meus, inclusive amigos meus religiosos, independente da religião, evangélica, católica, e os filhos já falam, pai, não é religião, né? Com 12, 10 anos de idade, já tem essa consciência, que eu, na minha adolescência, não tinha, porque o propósito era justamente eu estar muito apegado e fanatizado com as crenças, até o momento de despertar e trazer a realidade, que são os fatos, né? Miriam de Souza, boa tarde, irmão Douglas. Alegria, paz de consciência são combustíveis para a humanidade passar esses dias de sombras. Isso. Kevin, beleza. Anotou aí, Kevin? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Cruzeiros. Pessoal, tem lógica existir cruzeiro no mundo fora da matéria, após a morte? A consciência usou o corpo, que é o veículo, é o transporte, acabou o tempo dela. A consciência nada mais é, pela religião, que o espírito, tá? E outros chamam de essência, ou um fractal da consciência, porque ela se expande, vive em inúmeras realidades, e ela está nessa realidade
ao mesmo tempo em outros lugares. Então, aqui na Terra, ela está nessa realidade como Douglas. Eu estou como Douglas, não sou Douglas. Eu só estou. E o meu tempo aqui é um tempo, eu tenho um prazo aqui, né? Então, não tem como ter cruzeiro fora da matéria, a não ser que seja em outra matéria, em um outro mundo, né? Faculdades. As faculdades servem porque faz parte de toda a Matrix, todo o sistema, tá? Só que o melhor e o mais interessante, importante, é nós sabermos que, por exemplo, eu tenho a consciência de que eu estou dentro de uma Matrix, tá? E que isso daqui é uma ilusão, isso aqui não é realidade. Isso você vê em alguns filmes, inclusive no próprio filme da Matrix, que veio despertar muitos que aqui estavam dormindo, tá? Kevin colocou, eu ainda não sou design, automoção, mas eu vou ser um dia, com certeza. Talvez você até já seja e não sabe ainda, entendeu? Isso é que está na sua consciência, mas você já tem que acreditar, meu irmão, que você já é, tá? Então, o que que acontece? Nós estamos cientes, quem está consciente, e quem principalmente me acompanha, e acompanha o canal Projeto Vitória Cristina, e acompanhou o Douglas Cavalcante, que eu parei lá. Quem está consciente sabe muito bem que aqui é um mundo de ilusões. Você está vivendo conscientemente uma verdade dentro de uma ilusão. Ilusão é falso, falso é mentira, tá? Mas isso faz parte da consciência. Talvez você ainda não esteja preparado para ver o mundo real. No outro dia, a internauta estava falando isso comigo. Né? Mundo real em que sentido? Muita beleza? Não é beleza. O mundo real vai te trazer aquilo que não tem aqui. No mundo real, você não precisa ter dor, sofrimento, nada disso. Dor você sente no corpo físico. Quando você deixa o corpo físico, você vai para o seu mundo real, o mundo das consciências, o mundo dos espíritos. Não tem dor, tem consciência, é diferente. Entendeu? Magda, que diz que desapegar daqui da 3D para irmos para outro plano. Claro, desapegar da 3D. O ideal é estar já desapegado, tá? Mas, no entanto, vocês têm que andar. Muita gente fala que está desapegada, a maioria não está desapegada. A maioria não está desapegada. E o maior exemplo disso, quando aquele jovem rico chegou a Jesus, Jesus falou assim para ele, ele falou que queria ser perfeito, né? Queria herdar a vida eterna, entrar no reino de Deus. E aí Jesus falou, se queres ser perfeito, então faz o seguinte, ali Jesus fez um teste com ele. Pega todos os bens que você tem, vende e distribui todo o dinheiro com os necessitados. Ali Jesus queria ver se ele era apegado à terra ou se ele estava desapegado, né? Não é fácil estar desapegado de filho, de filha, de irmão, de irmã, de tio, de tia, de vó, mas tem que se fazer esse esforço. Eu lembro que a minha mãe, esses dias, entrou em contato comigo e ela falou assim, meu filho, você não me liga há mais de uma semana. Falei, mãe, de vez em quando eu ligo para a senhora, mas eu não posso estar pegado constantemente. Eu já treino o desapego, né? Houve uma vez que eu fiquei longe da minha esposa, foram 4 dias distante dela. De propósito, eu combinei com ela e eu fiquei em repouso, reservado na casa de um amigo. Fiquei lá durante 4 dias, cheguei até a gravar vídeos de lá. Fiquei sem televisão, sem nada, pessoal. E vou falar para vocês, foi uma maravilha. Eu me sentia fora da matéria. Então, eu exercito essas coisas, porque vai chegar a hora do desapego, ou
do teste do desapego. E aí, se você tiver uma consciência já centrada para isso, é fundamental, é importantíssimo para a sua vida e o seu seguir, a sua caminhada, a sua jornada de volta, entendeu? Faculdades, né? Então, faculdades estão aí para nos ensinar, enquanto nós estamos na matéria, tem que estudar, tem que ir levando e vivendo a matéria, né? Pessoal, isso são fatos, isso não é ilusão, não é crença, nada disso, não. Isso são fatos, pessoal, tá? Escolas, tá? As escolas e faculdade só muda a diferença que a faculdade é um nível superior, né? Vamos se dizer que a escola é o 3D, a faculdade é do quarto D para cima, né? Quarta dimensão. Casas. Casas é necessário, mas mesmo sendo necessário, cada um faz a sua casa. Tem gente que faz a sua casa, a árvore como a sua casa, dorme debaixo de uma árvore. Tem outros que fazem a marquise. Vai fazer o quê? Né? São as escolhas de cada ser. Tem outros que moram numa casa, né? Bairros, cidades, shoppings, mas isso tudo faz parte da Matrix, tem que estar ciente disso, tá? Ao qual você está. Eu estava conversando com a minha esposa hoje, né? Estávamos conversando sobre o filme Matrix, foi hoje e ontem. Foi ontem, né? E hoje conversamos alguma coisa semelhante. E eu estava falando para ela, né? Olha a facilidade que Neo ele tinha de estar ciente, tanto em um lugar como fora dele. Eu lembro que eu comentei isso no grupo Guerreiros, o grupo que eu faço parte, de WhatsApp, e eu comentei sobre isso, né? Sobre você estar dentro e fora da Matrix. Pessoal, vocês acham que tudo que está acontecendo no mundo é à toa? É porque a maioria já despertou, pessoal. Já entendeu aonde está dentro. O que é isso aqui, né? O que nós fazemos parte, essa ilusão que nós vivemos, né? E isso incomodou outros seres que tinham até então domínio sobre isso. E não tem mais. Quebrou o muro, arrombou. Derrubamos a barreira, tá? E agora a notícia correu pelo mundo inteiro. Então, muitos desses seres tentam nos evitar de todas as formas que você possa ver. Tentam criar dificuldades, tentam interferir através de meios que eles têm, recursos, né? Existem coisas mais profundas. Teve uma internauta lá não sei se foi a Patrícia, acho que foi a Patrícia Reis. A Patrícia lá de Curitiba, acho que é Curitiba ou Santa Catarina, que ela perguntou o seguinte, ela falou assim para mim, Douglas, você sabe de algo a mais que nós não sabemos? Eu falei, não só sei, como vocês sabem também, mas está dentro de vocês. Aos poucos vocês vão descobrindo as coisas, né? Mas enquanto está aqui, vai vivendo e vai levando, né? É uma das coisas, vocês já sabem, já estão claros, ninguém é daqui, né? Ninguém é daqui, ninguém é daqui. O tempo todo chega e sai gente, né? Então, a morte é outro assunto que a gente vai comentar mais à frente, tá? Shoppings e mar. Isso tudo são distrações para a consciência, né? Gente, boa tarde. Cleonice, ô Cleonice, tudo bem? Um espírito me alertou hoje que vamos passar dias sombrios e que era para eu te avisar. Beleza? É isso aí, tem que passar. Outra coisa interessante, engraçado, né? Quando a gente pega um carinho com o animal, né? Onde eu imaginar que o meu gatinho ia estar me chamando, está querendo entrar aqui dentro do gatinho, é mole? O meu cachorro me chama, mas o meu gato, aí, tá chorando, quer entrar, mas não, deixa ele aí fora mesmo, ele. Olha, é, era para sermos fortes, Dionísio. O que acontece, pessoal? Na medida de que a gente vai despertando, a gente vai entendendo, vai buscando cada vez mais a verdade, vai encontrando a verdade. Tem muitos seres que não querem que a gente saiba da verdade.
Porque nem todos estão preparados para talvez se deparar com algo que possa chocar sua consciência. Então tá aí a Matrix, tá? Mas só que não tem como segurar muito tempo. Chega uma hora que tem que mostrar a realidade. Tem uma hora que tem que mostrar a realidade, né? E a gente tem que aprender a lidar com a realidade, não é verdade? No outro dia, um colega meu entrou em contato comigo. Pô, Douglas, eu estava vendo os vídeos do celular, estava falando umas coisas lá, que a morte é certa, que não tem arrebatamento. Aquilo mexeu com a minha cabeça, mas eu não quis dar valor àquilo, sabe? Aí comecei a ver um montão de amigo meu partir, cara. Um montão de amigo partir, um montão de amigo partir, um montão de gente partir e tal. E nada de Jesus voltar, e voltei a você. Estou convencido. Realmente Jesus vai voltar. Eu falei, rapaz, Jesus volta no seu coração, na sua consciência. Mas se você quer a verdade e quer que eu fale com toda exatidão, ele não vai voltar. Da forma que você aprendeu, não. Você que vai a ele. É nesse sentido. Ah, mas as histórias mudaram, muita coisa já mudou. Você ainda está preso lá na época lá primitiva, na época da pré-história. Será que você não viu, não entendeu que aqui é uma passagem? Você tem que procurar evoluir, viver sua vida, continuar estudando, né? Para ir se libertando das coisas e também buscando o conhecimento da verdade. Entender que você está dentro de um sistema, tá me entendendo? Porque quando você morrer, você vai pular de lá com uma outra consciência, você já vai livre de várias prisões, você já vai ser visto diferente do outro lado, tá me entendendo? Então, isso é fundamental para que nós possamos trabalhar com essa verdade e mostrar a verdade de que tudo isso aqui faz parte para a nossa distração. Distração porque o lado de lá é o mundo da imaginação, né? Você cria, mas não é a mesma coisa que está na matéria, tá? Porém, ela não há sofrimento como tem na matéria. A matéria é sofrimento, não tem como fugir, né? Só Deus sabe o dia da volta de Jesus Cristo. A volta de Jesus é no seu coração, Kevin. Né? Não, não existe volta de Jesus. Ninguém vai ver, eu garanto que ninguém vai ver a volta de Jesus. Tá me entendendo? Jesus, você morreu, ele volta para você. Eu vi vários relatos de pessoas, né, que tiveram experiências com o Nazareno, com Jesus Cristo, que o próprio Jesus falou isso para elas, em experiências que elas tiveram de arrebatamento de espírito, que a volta dele é no campo espiritual, não físico. Tá me entendendo? Jesus não tem nada a ver com a matéria, ele não tem nada a ver, o reino dele não é deste mundo, é outro mundo, tá me entendendo? Ah, mas no sentido de consciência, também no sentido de consciência, tá? Porém, a matéria é a matéria. Não tem como evitar a matéria, mudar a matéria, pessoal. Matéria é matéria. Matéria é dor, sofrimento, não tem como fugir disso, tá? É, Jesus não vai voltar como prego. É claro que não. Na verdade, ele nem saiu daqui. Muita gente não entende isso. Jesus nunca saiu. Jesus está numa outra dimensão. Jesus já passou por aqui, terminou o tempo dele. Quando ele apareceu aos apóstolos, a volta dele foi ali. Jesus morreu e no terceiro dia ele voltou e se apresentou aos apóstolos e os demais. Ali foi a volta dele. Acabou. E seguiu o caminho dele. Jesus veio ser exemplo para que nós seguíssemos os seus exemplos de que perdão. Por isso que ele saiu do verbo, do mundo das consciências, para entrar no mundo da matéria. Ele veio aqui para nos ensinar o perdão, o amor, a moralidade, a integridade. Ele veio nos ensinar as qualidades que um ser tem que buscar no dia a dia, para o seu aperfeiçoamento de consciência e aprendizado. Tem que se aperfeiçoar e aprender. Tá me entendendo? Por exemplo, a matéria, você tem que se acostumar com ela, porque se você for ver toda a história desde o início, sempre existiu amor. Não existia com Adão e Eva, porque já estava dentro do plano. O plano era aquele. Não tem como se fazer um mundo físico
a não ser através da consciência, mas a morte vai continuar existindo, tá? É diferente do mundo extrafísico. E tem um detalhe, e ainda tem um detalhe, que eu quero falar para vocês. Existem consciências lá do mundo extrafísico, tá? Consciências que já saíram dessa dimensão, que não tem mais nada com a matéria e nem quer ter mais nada com a matéria. Consciências altamente evoluídas, tá? Isso está na Bíblia. Jesus Cristo falou que a gente vai ver ele. Claro, pô, a gente vai ver ele. Vai ver ele aonde? No mundo espiritual, o mundo dele. Tem nada a ver. E um detalhe, Kevin, a Bíblia, tá? Ela tem mais de 10 mil contradições bíblicas. Mais de 10 mil. Se você quiser, eu te mando por e-mail, tá? Eu mando aí para você, eu mando mais de 1000. Contexto, eu mando para você mais de 1000 contradições. Por quê? A Bíblia, ela relata uma história de seres de outros mundos muito evoluídos, querendo ajudar os demais seres aqui na sua evolução. Por isso que vem essa história desde o início. A evolução para que esses seres aqui possam transcender e sair da matéria. E sair já com uma consciência livre, liberta e totalmente voltada para uma consciência de paz, uma consciência pacífica, uma consciência de perdão, uma consciência de amor. Por isso que tem que se trabalhar o amor. Então, inúmeros seres trabalharam com os demais seres aqui para a sua evolução e o seu crescimento. Você olha lá atrás, o passado, e olha hoje como é que está o nosso mundo. Antigamente não existia a facilidade de você pegar uma fita dessa adesiva, né, e tapar algum buraco. Às vezes uma fita dessa vai resolver um problemão gigantesco, que lá no passado não existia. No passado, não teríamos a possibilidade de estar escrevendo aqui agora, como acabei de escrever, né? Nós não teríamos essa facilidade, né? Eu não teria as condições de escrever e apagar. Então, isso é o quê? Evolução. Então, a consciência ela está sempre trocando e evoluindo. E tem mais. Ela não só cria uma matrix, como o Glauco falou. Ela vai criando várias matrix, entendeu? Vários sistemas, porque ela não pode ficar parada, estagnada, a não ser quando ela está no estado de consciência ao qual ela buscou essa necessidade dela. Por exemplo, a consciência na matéria agora, né? Eu estou no estado que eu busquei o meu momento de estar com vocês, compartilhando experiências que a gente vai aprendendo e observando no dia a dia. Aí, vamos supor que eu deixei esse corpo físico. Eu tenho inúmeras dimensões para me vivenciar diferentes realidades na minha própria consciência, fora da matéria, tá? Douglas, minha mente se abriu quando na escola o pastor pregou sobre a ressurreição, que muitos mortos ressurgiram, ressurgiu com ele, né? Ali a ressurreição dos mortos, Só que o morto, na verdade, nunca foi morto. Nunca foi morto. Quem morre é o corpo. Antes do corpo morrer, já existia o espírito, que é a consciência, é o mundo espiritual. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, quer dizer, os espíritos falando, os seres espirituais, de uma outra dimensão, muito além dessa, vamos fazer um novo projeto, uma nova matrix, tá? Para que possamos viver experiências na matéria. Por isso que se fala que a Terra é o quê? É uma escola, é um laboratório, a Terra é uma prisão, porque enquanto nós estamos no corpo, nós estamos condicionados a só o sistema ao qual nós vivemos. Por exemplo, eu estou preso aqui num quarto agora com vocês. No mundo dos espíritos, telepaticamente, né,
A consciência, ela pensou numa outra, por exemplo, se eu pensar no meu pai, eu vou me encontrar com ele, ele pode estar numa outra dimensão, numa cidade astral, ele pode estar numa outra morada, vamos colocar dessa forma, e eu vou ter essa conexão rápida com ele, né? Não, Jesus Cristo não vem através da nuvem. Isso você nunca vai ver. Eu te garanto isso. Você nunca vai ver isso. Isso daí nunca vai ver. Ninguém nunca vai ver. Tá me entendendo? No mundo físico. Agora eu vou te falar. No mundo espiritual, a sua consciência vai criar isso, seu espírito, e você vai ver Jesus voltando às nuvens. Para você. Tá me entendendo? Mas no mundo material, ninguém vai ver isso. Entendeu? Ninguém nunca viu e ninguém nunca vai ver. O mundo material é um mundo material, é outra história, tá? Shopping, jogos. No mundo físico tem jogos, corrupção, violência. Importante, ô Kevin, eu estou trabalhando com os fatos. Eu não estou trabalhando com crença, com ilusão. Estou trabalhando com o que é a verdade. Eu não estou trabalhando com imaginação de coisas. Estou trabalhando com o que nós vivemos, né? Por exemplo, se eu cortar aqui, vai sair sangue, não vai sair energia. Não, energia é outra história. A minha energia está na glândula pineal que se espalha pelo corpo, tá? E outro detalhe, ela é invisível. Os meus olhos nus não vão ver. Só os meus olhos espirituais vê. Quando o corpo físico deixa, o corpo espiritual deixa o físico, ele se vê como corpo espiritual energético, átomos, tá? E vai ver o corpo físico e vai ver que aquilo ali passou, aquilo ali foi mais uma experiência, mais uma passagem dele, tá? É... Ah, tá, a Magna tá falando com o Kevin aí. A Magna tá falando aí para você acordar. Mas é verdade, na hora certa ele vai acordar. Então, o que que acontece? Jogos, corrupção, violência, desigualdade, tá? Ignorância, drogas, destruição, guerra, poder, etc. Isso é um trabalho que a consciência aqui está tentando mudar o sistema da Matrix. É uma guerra do caramba, tá? Muitos seres estão trabalhando para que haja essa mudança. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento um pouquinho relaxado de paz, devido à quantidade de partidas de gente que está indo embora, mortes no planeta Terra. Então, muita gente está mais se reservando, né? Porque nas ruas e nos campos, né, estavam levando para um lado muito violento. Então, às vezes, é necessário acontecer isso para dar uma sacudida, para as consciências entender que isso aqui não é para ser destruído. O próprio homem, que é um projeto, o corpo humano é um projeto, assim como a Terra, né? O propósito é que não se destrua, mas que se aperfeiçoe. Mas vai se aperfeiçoar o quê? A mudança aqui? Não, a mudança é aqui. Começa por aqui. E você, como consciência, você tem que vencer o corpo humano. Você tem que vencer a matéria. Você tem que vencer o mundo material. Você tem que comandar a sua alma, que é o seu corpo, os seus sentimentos, suas emoções, que estão ligadas ao corpo, tá? Então, você, como um ser espiritual, uma consciência, tá? De um mundo transcendental, você tem que dominar isso. Tem que saber controlar isso, tá? Então, você tem que combater a corrupção, você tem que combater a violência, você tem que combater as drogas. Pessoal, no mundo espiritual não tem drogas. Eu estou falando dos dois mundos, o mundo da matéria e o antimatéria, tá? Não tem jogo, não tem corrupção, tá? Nada disso no mundo espiritual. É claro que existe na consciência de quem ainda está preso à terceira dimensão. Por exemplo, o cara chega assim e fala assim: pô, mas eu fui numa cidade astral que eu já ouvi vários relatos, tá? Eu fui numa cidade astral que lá eu encontrei um grupo de 5 pessoas que estavam jogando na cidade astral. É porque aquela consciência ainda está aprisionada à matéria.
Só que ela morreu. O corpo dela, inclusive até a resposta do internauta, que eu me esqueci o nome, que ele me perguntou, ele me fez essa pergunta, o espírito deixa o corpo físico e fica no mundo espiritual. Jesus falou assim, não ajunte tesouro na terra. Buda também, há 500 anos antes de Jesus, falou para que não se apegasse ao mundo físico. Vários líderes trouxeram essa mensagem de desapego do mundo físico, tá? Porque isso complica. Mas aí eu fui numa cidade astral e lá vi gente fumando, bebendo. Ué, fumando? Que isso? Eu estou num mundo que não é material. Para eles ali, tudo aquilo ali foi plagiado, criado para aquelas consciências, porque eles ainda estão apegados à Terra. Quem não está mais apegado à Terra não vê nada disso. Já está num outro nível. Até voltar ao início de tudo. O início, eu já expliquei aqui, é o nada. Tá me entendendo? Drogas, destruição, guerras, poder, etc. Tempestade. Pessoal, por exemplo, o Rio de Janeiro agora, eu estou no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está chovendo muito. Rio de Janeiro está chovendo muito. Né? E cai raio, tem desabamento. No mundo espiritual chove, pessoal. A chuva vai bater no espírito, na consciência. Quer dizer, uma chuva... vai cair uma chuva imaterial. Ela vai até criar na consciência dela que está chovendo, aquele jardim lindo, nosso lar, a Nova Jerusalém, ela na mente dela vai criar aquela imagem, né? Toda ruas de ouro, mar de cristal, e Jesus voltou para mim, Jesus voltou. É a consciência que ela cria isso. Faz parte dela. Cada um, por exemplo, aquele que foi budista por muito tempo, vai encontrar com o Buda, né? Aquele do Hare Krishna, né? Aquele que esperou encontrar Maomé, né? Foi fiel ao Maomé e vai encontrar com a consciência, Maomé, tudo bem e tal. Tá me entendendo? Se dedicou e tal, e vai se encontrar. Então você vê que cada um, e pode estudar isso, como eu já estudei, cada um, a Magna está falando ainda com cada um encontra de acordo com a sua necessidade, entendeu? Cada um vive de acordo com a sua necessidade. É por isso que vocês veem um falar uma coisa, outros falar outra. Né? Eu já procuro falar num todo, vim com essa missão, né? E saber viver e lidar com a Matrix. E tem mais, pessoal. Tem que aprender a lidar com os administradores da Matrix, que não é fácil, tá? Pelo menos, levar a consciência deles, como que está sendo, como que eu estou desenvolvendo o trabalho. Tem coisas, ainda não estão preparados para ver certas realidades. Tudo bem, mas vamos preparar. Vamos preparar. Eu me lembro que uma vez eu vi um filme que o personagem ele foi visitar uma cidade e chegou lá na cidade ele encontrou um povo dele. Presta atenção que eu vou falar isso aqui para vocês. Isso é real. Tá? Isso acontece no nosso meio. Por isso que eu gosto de trabalhar com os fatos aqui, tá? Na matéria. Ele encontrou o povo dele. Ele achou estranho que o povo dele estava numa outra cultura. Até aí tudo bem. Ele falou, não, vou investigar. Ele começou a investigar, e aí descobriu que o responsável que pegou todas aquelas crianças durante toda a vida delas, ele omitiu a verdade delas, da cultura delas, porque a cultura delas, na época, era uma cultura que trazia muita violência. E aquele homem que levou todas aquelas crianças, ele se apaixonou por uma mãe de uma criança. E nisso que ele se apaixonou por ela, o que aconteceu? Ele levou aquelas crianças fugido da guerra para um outro ambiente e apagou aquele povo. Falou, vou apagar aquele povo ali. Eu vou apagar aquela cultura e vou criar a minha cultura para eles. Como se fosse assim, vou tirar eles do mundo deles, real, e vou levar eles para o meu mundo, que eu vou criar para eles. Criar os meus costumes. E vou ter que omitir a verdade, vou ter que esconder a verdade. Porque se eu mostrar a verdade, talvez isso vá afetar na cultura que eu quero criar.
Mas foi o maior erro dele, sabe por quê? Porque as crianças cresceram, se tornaram adolescentes e depois jovens. Até um dia que esse homem, que é do povo deles, do povo dessas crianças, conheceu essa aldeia e se infiltrou no meio deles para saber o que está acontecendo, porque ele viu um grupo dele, do povo dele, ali. Ué, eles não são daqui. Minha nação é de um outro lugar. Por que estão aqui? E engraçado que eles eram de um outro mundo. E eles estavam naquele mundo ali. Eles fugiram numa nave, esse homem fugiu com eles por causa da guerra, tudo bem, salvou todas as crianças, mas não contou a verdade. Aí esse homem se infiltrou, ele poderia ficar na dele, mas ele achou isso injusto, ele falou, não, eles têm direito de saber da verdade, qual é o mundo verdadeiro deles. Eles têm que saber a história deles, a cultura deles, quem eles são, o sangue deles. Eles não são nada disso aqui, é tudo ilusão. Isso aqui é tudo fantasia. Eles estão vivendo aqui uma fantasia. Eles têm que saber. Agora, se eles quiserem viver a fantasia, problema deles. Se eles querem viver a fantasia deles. Mas eu vou contar a verdade para eles. É a mesma coisa o planeta Terra, pessoal. Ninguém é daqui. Ninguém é daqui. Eu tenho autorização para falar isso para vocês. Por isso que eu falo. Entendeu? Então, o que acontece? A partir do momento que aqueles jovens ficaram sabendo da vida real, do mundo real deles, houve uns que preferiram ficar no mundo das ilusões, só queriam conhecer a história lá no mundo das ilusões, que era o mundo real deles naquele momento. E outros não. Outros, eu quero ir para o meu reino. E aí se despediram dos seus pais, é um direito deles. Os que quiseram ir embora, e foram embora para o seu mundo real, mas não perderam o contato, né, com os pais. Porém, eles tinham que fazer uma coisa, era obrigação deles, que aquele segredo morreria com cada um deles. Né? Eu não sei até quando duraria esse segredo, porque existem segredos que não vai durar muito tempo. Né? Então, pessoal, aos poucos nós estamos trazendo muitos seres que estão aqui no planeta, que vieram de dimensões superiores. Quando se fala superior, não é que seja melhor. Superior é conhecimento, conhecimentos que foram ocultos. Tá? Existem inúmeros mundos, inúmeras realidades, e a realidade, acima de toda, é o mundo das consciências, é o mundo das ideias, é o mundo que muitos chamam de seres de luz, outros chamam de reino de Deus, né? Cada um dá um nome, é a casa do Pai. E é importante que a gente divulgue isso. Né? O tempo está passando e muitos já despertaram para isso. Agora mesmo está aí, ó, o Kevin, talvez não seja o momento dele despertar em cima disso que estamos falando, entendeu, o Cláudia? O Cleonice? Talvez, e a Magda, talvez ele desperte lá na frente, porque ele ainda está novo, está com 20 e poucos anos, ainda está novo. Né? O meu despertar veio com... O meu despertar, por exemplo, veio com 43 a 44 anos. Quando eu comecei a entender tudo, eu li muito o livro, o Eclesiastes capítulo 1. Eu reli várias vezes o livro de Salomão, principalmente Eclesiastes capítulo 1. Kevin, vai lá, Eclesiastes capítulo 1. Salomão foi considerado um dos homens mais sábios do mundo naquela época. Tá? E ele fez uma avaliação da vida. Começou a observar tudo. Todos os dias ele observava onde o sol nascia, onde o sol nascer e poente, né? Aonde ele se põe, né? Onde ele nasce e onde ele se põe. Então, Salomão começou a observar. Começou a observar que nascia e morria. Todos os dias, nascia e morria. Então, Salomão começou a perceber
que nós vivemos dentro de uma ilusão. E Salomão bateu o martelo em certo. Então, se é ilusão, é ilusão, tá? Mas por que eu estou dentro de uma ilusão? Ué, quando for pular de lá, estuda aqui, continua buscando, vivendo a sua vida, como eu vivo minha vida, passeio, me divirto, não deixei de fazer nada, depois descobri muita coisa, né? Camila, tudo bem? Boa tarde, Camila. Então, não deixei de fazer nada do que eu fazia, continuo vivendo a minha vida normal, mas estudando e percebi o que Salomão percebeu. Esses dias eu recebi um contato de mais uma internauta, dentre várias e vários que já entraram em contato comigo, e já perceberam que a Terra é uma passagem clara. É uma passagem clara. A morte é um fato aqui. Então ela teve que desconstruir religião, crenças, ela desconstruiu tudo, tá me entendendo? E ela falou, e agora, Douglas, eu vou fazer o que com a minha liberdade? Eu falei, então, agora você tem que aprender a viver dentro da sua liberdade. Por exemplo, eu estou com a minha mãe aqui no meu irmão, vou terminar lá e vou lá ver minha mãe, dar um beijo nela, né? Dar um abraço no meu irmão, falar com a minha cunhada, rapidinho, bater um papo. Minha esposa separou um caldinho aqui de abóbora, para esquentar mais tarde eu comer com um pãozinho, tá me entendendo? Então, essa é a realidade. Anteontem, eu fui com a minha esposa no shopping, cheguei até a gravar um vídeo de lá. Eu não postei aqui no YouTube, mas vou postar. Eu tenho que baixar ele, postar, né? Então, a partir... Eliane, tudo bem, Eliane? A partir do momento que você desperta, né? Você começa a entender as coisas. A entender as coisas. E a partir do momento que você começa a entender, você começa a buscar cada vez mais, né? E, inclusive, nesse filme que eu assisti, uma jovem perguntou um idoso, né? Um ancião. Senhor, eu descobri várias verdades. Aí o ancião falou assim para ela, e quanto mais você buscar, mais você vai descobrir. Nada te impede. Porém, o ancião falou para ela, você tem que estar preparada, porque talvez você vai descobrir coisas que podem te abalar, né? Mas eu quero a verdade, ela falou. Então, continua a sua busca. É a mesma coisa você com Deus, com o Criador e com o universo. Continua buscando e vai se preparando. Eu, pelo menos, já descobri várias coisas. E são fatos. São fatos. Tá? Vamos lá. Então, enquanto nós estamos aqui, o que nós temos que fazer? Já dentro do sistema, temos que, através da nossa consciência, combater as guerras, a corrupção, a violência, a desigualdade, a destruição, né? O mal, né? A mentira, começar a trabalhar para a verdade. Ah, mas eu estou dentro de uma mentira, que é uma ilusão, né? Mas você tem que trabalhar dentro da ilusão, do mundo de ilusão, com a verdade. Para que quando você deixar essa realidade, você vai ter que encarar a realidade do lado de lá, como muitos agora estão encarando. Deixa eu ver aqui agora. Quantas pessoas partiram nesse exato momento? 121 mil mortes. Pessoas foram embora. Nesse exato momento. Só hoje. Tá? Tempestades, tecnologia, evolução. Pessoal, no outro dia eu vi um rapaz fazer um comentário a respeito da tecnologia que está chegando, falando que era coisa do demônio. Meu Deus do céu, eu falei, caramba, não acredito que eu ainda estou nessa época. Mas é porque a consciência dele ainda está primitiva, pessoal. Eu lembro quando foi lançado o celular, falaram que era coisa do demônio. Lançaram o cartão de crédito. Isso daí é chip, é marca da besta. O cartão de crédito está saindo, pessoal. Já tem países que não estão nem mais usando cartão de crédito, é cartão digital. E agora? E agora? Pô, porque Macron é um anticristo. Pessoal, pelo amor de Deus, para com isso. Isso daí é coisa do passado. Antes era vamos lá, John Kennedy era o anticristo. Depois, Bill Clinton. Pô, e foram botando um montão de anticristo. Morreu já todo mundo, já está em outros aí. Agora está no Trump, né? O Trump vai morrer, tem que passar pela morte física e vai vir outro.
e o mundo continua evoluindo. Pelo amor de Deus, sai da época da pré-história e vive a realidade. Isso aqui é uma passagem. E vai evoluindo, vai estudando, vai melhorando. Então, por causa dessas coisas, muitos seres que trabalhavam com religiões aqui, essas religiões, todas elas são trabalhadas com seres. Eles estão saindo fora, pessoal, do planeta. Outros estão mudando sua consciência. Agora a gente tem que mudar a consciência, trabalhar com a verdade lá com eles lá. Porque chega de bagunça, chega de e mostrar a verdade. Que o planeta tem que evoluir. Os seres estão aqui também. Tem que sair das suas crenças limitantes, tá? Cleonice Santos, o anjo me avisou a volta de Jesus para minha mãe, Kevin, ele volta todos os dias. É isso aí. É isso aí. Jesus volta todos os dias. Individual para cada um. Tá me entendendo? Mas como o Douglas disse, você vai acordar. Claro, isso daí o tempo vai mostrar ele. Tá novo ainda. Kevin, quando você chegar lá no dia e na sua hora, você vai sentir que está indo embora. Aí eu não sei se é com 50 anos, 70, 80, 90, quer viver até o quê? Os 90? 100, 105? Aí tu vai lembrar de mim. E o mundo vai estar muito mudado, é o que eu estou te falando. Você é design de automóvel. Aí você vai se despertar, você vai investir mais nessa área, entendeu? Aí você vai criar mais, né? O dia, a hora, quer dizer, ninguém sabe o dia, a hora. Você sabe o seu dia e sua hora de partir? É individual de cada um, é após a morte. Ninguém sabe o dia, a hora, e ninguém sabe o dia, a hora que vai morrer. É nesse sentido que a palavra quer dizer. Tá me entendendo? É a interpretação errada que as pessoas falam. O dia, a hora da sua morte. Aí você vai encontrar com ele. Primeiro que Jesus é espírito, ele está no corpo espiritual. O encontro com ele é no campo espiritual. Ele é uma consciência crística. Tá me entendendo? Então vamos lá, a tecnologia. Então, muita coisa aí que a gente ouve aí, besteira, o pessoal fala besteira, tá me entendendo? Caio Ribeiro. Oi, Caio, tudo bem? O Caio, por exemplo, se eu não me engano, o Caio tem 16 anos agora. O Caio já despertou, Kevin. Cada um tem a sua hora de despertar. O Caio já tem a mente completamente aberta para esses assuntos. Ele sabe que Jesus não vai voltar, que volta só no campo espiritual, que a vida é para viver. Tanto é que eu já falei para ele: estuda, cara, faz uma faculdade, sai, se diverte, se profissionaliza, se dedica, ganha o seu dinheiro, tem a sua família, tá me entendendo? Você está dentro de uma matrix, é ciente, vocês estão, quem já está desperto aqui dentro está como o Neo. O Neo, ele entrava e os demais, o Morpheus, se você vê Matrix, eles entravam e saíram tranquilamente da Matrix. Naturalmente, sabia que isso aqui tudo é ilusão. E eles entravam aqui com o intuito de não só estudar Matrix, como também despertar os demais que estavam dormindo. Como ele foi desperto. Entendeu? A morte. A morte é um fato para toda a consciência, tá? Do corpo, não para a consciência. A consciência é eterna. O ser, que é o de luz, que muitos chamam também de anjo, né? As religiões chamam de anjo, tudo, ele nunca morre. Nós, quem realmente somos, não esse aqui, nós nunca morremos. Estamos eternamente vivos. Não existe morte para nós. Agora, nós temos que se ligar à fonte, sempre se ligar à fonte, que a fonte é renovadora, transformadora, é a condutora, é o guia, é onde muitos chamam que esse aqui é o eu inferior ligado ao eu superior, que é a fonte, ligada a tudo, né? Que é a criação, o Criador. Então, nós temos que ligar ao Pai, né? Pessoal, esse é o mundo físico. Observação. Olhe para trás, uma observação que eu fiz aqui. Olhe para trás. Olha para trás e olha agora, atualmente. Olha para trás e olha para agora, principalmente o Kevin, né? Quanta coisa você já evoluiu na sua vida? Congelou, não? Para mim aqui congelou, tá? Para mim congelou. Um detalhe interessante, quando a gente entra em
Deixa eu botar aqui uma musiquinha para quebrar o clima. Pessoal, quando a gente entra nesses assuntos de despertar, você quebra o clima. Quebra o clima, tá? Eu tenho... Oi, Dalina, tudo bem? Eu tenho visto alguns internautas aí revoltados. Não tem que se revoltar. Não tem que se revoltar ao mundo ao qual você está. Você tem que estudar o mundo. Ao contrário, o que você está vivendo, tá? Tem que estudar o corpo ao qual você está. Porque tem gente que a gente reclama. Isso faz parte da matéria. A gente tem que vencer a matéria, né? Então não tem como fugir, né? Não tem como fugir da realidade. E tem que lutar por essa realidade, né? Em que sentido? De conviver nela e despertar para as realidades fora dela. Não tem como fugir disso. Não tem. Você vai deparar com muita coisa aí. Então, o que está acontecendo no mundo? A maioria das pessoas já despertaram, entenderam tudo, tudo sim, graças a Deus. A maioria das pessoas já entenderam a realidade ao qual nós estamos vivendo, né? E tem que viver com alegria, é contagiante, porque você está saindo, é uma transição. É uma transição, né? O que é uma transição, pessoal? É uma transformação. O planeta está passando material, e posso até dizer o universo físico, está passando uma modificação, uma transformação. Então, muita coisa ainda vai mudar. E tem que se deparar e aprender a lidar com essas situações, que é difícil. É muito difícil. Foi muito difícil. Você desconstruir, por exemplo, algo que você acreditava que era aquilo o tempo todo na sua vida, mas você começa a observar e a ter a percepção de que tudo que você aprendeu, na verdade, era só uma fantasia para te esconder a realidade está fora daqui, não está aqui, está fora daqui. E talvez você tenha que criar uma programação na sua consciência para se deparar com essa realidade lá, tá? Porque não é fácil. O que é o mundo extrafísico? O mundo extrafísico nada mais é que átomos, energia, é um mundo espiritual, é um mundo que não tem dor, é um mundo que não tem o sofrimento que tem a matéria. De repente você fala assim, poxa, o mundo espiritual não tem parque, como acabei de falar, não tem um cruzeiro, não tem faculdade. De repente o mundo espiritual não tem bairros, shoppings, né? Não tem mar, chuva, mas no mundo espiritual, no mundo fora da matéria, tem paz. Lá o amor existe, sabe por quê? Porque o amor, a dor, os sentimentos, a raiva, isso tudo faz parte da matéria. Fora da matéria, não tem nada disso, mas tem paz. Essa é a realidade. Eu tive inúmeras experiências e continuo tendo experiências no mundo espiritual que não dá vontade de voltar para o mundo físico. Ontem eu divulguei a experiência do pastor Dom Piper. Pastor Dom Piper, depois procura lá, pastor Dom Piper, tá? E o pastor Dom Piper, ele teve uma experiência de quase morte, EQM. Ele é da Igreja Batista. E ele disse que quando ele estava no mundo espiritual, ele não queria voltar para o mundo material. E ele reencontrou várias consciências, vários espíritos,
né? Que passaram pela Terra. E ele queria ficar lá, muita alegria, muita felicidade, uma paz incomparável. E ele falou que ele não queria de jeito nenhum voltar para o mundo físico. E aí chegaram para ele e falaram: ainda não é sua hora, você vai voltar, é necessário você ver o que é a matéria, olha só, não é sua hora. E aí ele disse que ele, aí no livro dele, lançou um livro, lançaram um filme dele, 90 Minutos no Céu, nome do filme, que passaram mais ou menos 90 minutos. Aqui, né? Lá não tem tempo, mas aqui mais ou menos 90 minutos. E aí ele disse que ele brigou com Deus, brigou mesmo, discutiu. Por que que o Senhor mandou voltar para a Terra, para a matéria? Seu mundo espiritual é um mundo de paz, tranquilidade, que é necessário você ver o que é matéria. Aí me lembra aquela passagem de Jesus, né, falando filho pródigo. Vocês querem conhecer? Pode ir lá, fiquem à vontade. Só que Jesus não veio trazer religião. Jesus veio trazer verdade. Jesus não fundou templo, não fundou igreja, não fez nada disso. Jesus veio trazer a verdade. Ainda veio trazer o meu reino, não é daqui. Não é daqui. Mas tudo bem, vocês estão aqui, eu só vim trazer para vocês a outra opção. Mas tem que transcender. Se libertar do que vocês quiseram conhecer. Agora conheceram, já sabem. Vamos se dizer, o outro lado da vida. Você está vendo um lado da vida. Ah, pô, coisa maravilhosa. Pô, não tem algo mais ousado que eu possa mergulhar? Tudo bem, tem coisas mais ousadas. Ah, eu sou uma consciência muito inteligente, sabe? Tudo bem, pode ir lá. Só que lá você vai ter que se deparar com inúmeras coisas que faz parte de lá. É o mundo de lá. É o mundo material, não tem como fugir disso. A gente tenta fugir da realidade, mas não tem como fugir da realidade. Né? No outro dia, o internauta estava falando comigo que ele já percebeu que os seres que estão na Terra fazem de tudo para ficar preso à Terra, não querem aceitar de jeito nenhum ir para o seu mundo real, que é o mundo espiritual. Porque sabe que o lado de lá não tem muitas coisas como tem do lado de cá. Né? Mas o lado de lá tem paz, tranquilidade. Né? Você vai reencontrar aqueles que estão no estado de paz, tranquilidade, que venceram, né? Saíram daqui, deixaram um bom legado, como já falei, que se aperfeiçoaram, que não ficaram acusando A, acusando B, apontando, condenando, né? Que amaram o seu próximo é todo, independente se ele errou no passado, se houve uma batalha lá atrás, se houve guerra, não, eu amo eles também, tá me entendendo? Está todo mundo perdoado, eu quero seguir meu caminho em paz, saber que eu saí em paz com todos, mas que também eu descobri a verdade e a minha origem é lá, eu comecei lá. Eu estou aqui, mas a minha origem é lá. Minha origem cósmica. Eu sou do mundo imaterial. Né? Enquanto eu estou aqui, eu vou viver aqui. Né? Não vou negar, não vou rasgar o meu contrato, já falei dos contratos com vocês. Né? Vou continuar a minha caminhada, amando todo mundo. Né? Quero agradecer aí o Kevin, tá? A Magda. Magda, o despertar individual de cada um. Por exemplo, antes eu tinha um conhecimento de algo, hoje já tem de outro. Né? Hoje eu tenho de um, amanhã já vou ter um outro despertar. Então, cada vez mais, quer dizer, a gente está voltando para casa. E dentro do processo natural, tá? Não tem nada de fantasia, né? Nada de sobrenatural. Não, isso daí já passou. A gente trabalha com a realidade. E a realidade está aí, não preciso falar. Geração chega, geração sai, geração... Isso são os fatos. Vai chegar uma hora que ele vai despertar. Enquanto isso, vai vivendo a vida. Entendeu, pessoal? Eu quero agradecer a todos aí. Gratidão pelo carinho. Quero agradecer aí o meu amigo Kevin. Tem que dar uma atenção à mamãe agora, porque senão ela fica triste. Mamãe ainda está aqui na Terra, já está com uma certa idade, mas eu tenho que dar uma atenção a ela, né? Enquanto isso, a gente vai vivendo a vida, né, pessoal?
E dentro dessa transição que não é fácil, sabendo da verdade, a gente vai encarando as coisas, aprendendo e lidando com essas situações todas, né? Pessoal, quero agradecer a vocês a tudo. Saiba que errar faz parte da consciência, porém a nossa vida é real, não é na matéria, é fora dela. Seu mundo real não é aqui. Isso aqui é só uma passagem. Não se assuste com a quantidade de coisas que ainda vai acontecer no mundo, porque vai continuar acontecendo, é o planeta Terra, pessoal, é a matéria. Vai ter dia de sol e vai ter dia de tempestade. O dia que tiver sol, vai para a praia dar uma caminhada e uma corrida. O dia que chover, fica dentro de casa. Não é verdade? Então, quero agradecer aí, tá, a todo mundo, aos internautas, aí, independente do país, do estado que você esteja assistindo, da cidade, tá? E me perdoe que, de vez em quando a gente entra nesses assuntos, às vezes dá problema na internet, porque a gente sabe porque são interferências de seres que não querem que revele a verdade, né? Muitos acham que tem que ficar com véu nos olhos. Mas não tem mais como, não tem mais como impedir, já furamos a barreira, já entramos, geral entrou na Matrix e está abrindo mesmo tudo, tá? E daqui para frente, cada vez mais vai. E faz parte da transição. Aí vamos ver o que vai dar, né, lá na frente, né? Ali Rodrigues, grande Ali, tudo bem? Valeu, Miriam, uma boa noite, é isso aí, uma nova consciência, e a vida continua, pessoal, encarando aí a realidade, dentro dessa transição, dessa transformação, dessa realidade, não tem como fugir dela, ela é dura, mas tem que viver a realidade, né? E como disse meu amigo lá no início, deixa eu ver, vamos lá, cheio de comentário aqui, deixa eu baixar. Como disse o Rafael Moraes, Douglas, sua alegria é contagiante. É isso aí, Rafael. E vamos vivendo um dia após outro, né? Com a verdade que para uns dói, para todos dói, né? A verdade dói para todos. Mas temos que aprender a conviver com a realidade, né? Isso é a transição, pessoal. Isso é a transformação. Sair da mentira agora. A outra realidade, vocês têm que estar preparados por lá de lá, tá? Quando deixar a matéria aqui, lá de lá vai encarar uma outra realidade. E tem que se preparar para isso. Não é fácil, não. Enquanto isso, vamos dançando, vamos vibrando, vamos usando esse corpo. Eu ia falar esse porco de carne. Esse corpo de carne que depois apodrece, né, pessoal? É até um projeto legal, mas é que eu estou falando a realidade. É um projeto legal. Quem sou eu para falar alguma coisa contra o projeto físico, material? Projeto dos nossos irmãos, né? Todo mundo trabalhando junto, passamos o homem, quer dizer, não foi só um que fez o homem, foram vários. Se liga, pessoal. Desperta, passamos, está no plural. Não foi só um que fez o corpo humano, foram vários. Cientistas extrafísicos que criou o homem para que o ser de luz, a consciência, estivesse presa nesse corpo. São assuntos profundos que aos poucos a gente vai liberando, porque existe uma resistência, tá? Que não querem que a gente fale tudo. Então a gente vai falando aos pouquinhos. Valeu, pessoal! Gratidão! Tenham todos um dia maravilhoso. Um forte abraço, irmãos de luz, de paz, de amor. E vamos investindo na moralidade, na integridade, na gratidão, na hospitalidade, se aperfeiçoando dia após dia na consciência, transformando um dia após outro e aprendendo a lidar
com a matéria, que é difícil, com a dor, com o sofrimento, com o corte, com a pancada na cabeça, com a dor de cabeça, com a sinusite, com a rinite, aprendendo a lidar com as doenças. Termina uma, chega outra nova. Já percebeu isso? Isso faz parte. Vamos aprendendo a encarar tudo isso daí naturalmente. Isso faz parte da transição. Gratidão, pessoal. Tenham todos um dia maravilhoso. E vai, ó, observando. Vai observando, que aí você vai ficar ligado, aí vai entender. Aí você vai ver que você não está dormindo mais. Não se preocupa quando alguma coisa ruim acontecer, não. Procura plantar o bem, praticar o bem. Plantou o bem, você vai colher o bem. Aquilo que tu planta é o que você vai colher. Tá? Não se envergonha quando passar mal na frente de alguém, não. Ao contrário, pede ajuda, pede desculpa. Se caso acontecer alguma coisa. Valeu? Um forte abraço! Graça, paz e luz. Shalom. Namastê.